O que você pode fazer para melhorar a sua cicatrização? Eu vou contar para vocês no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Olá, amigos do Clube da Plástica! Vamos falar um pouquinho mais sobre cicatrização? Esse acaba sendo um tema muito pedido, muito perguntado, com muitas dúvidas, tanto por vocês do nosso canal, quanto pelos pacientes no nosso consultório. Então eu resolvi fazer um vídeo para poder dar algumas dicasinhas, ou então lembrar vocês sobre alguns fatos muito importantes antes da realização da sua cirurgia. Ter uma equipe em que você possa confiar é extremamente importante em todo o decorrer da sua cirurgia. Portanto, escolher um cirurgião que seja especialista em cirurgia plástica faz toda a diferença no resultado final da sua cirurgia. Algumas orientações pré-operatórias dadas pelo cirurgião influenciam muito no tipo da cicatrização do paciente. A começar pela nutrição. Nós já temos um vídeo falando muito bem esclarecido por uma nutricionista sobre medicações, sobre substâncias importantes a serem acrescidas ou retiradas da sua dieta antes da sua cirurgia. A alimentação pré-operatória é muito importante porque a paciente precisa estar com todas as vitaminas e minerais bem repostos no seu organismo para que o processo de cicatrização ocorra de maneira mais natural possível. Então, só relembrando, a anemia no paciente interfere muito na cicatrização, assim como a falta de vitaminas como vitamina C e vitamina E, que são fundamentais para a formação do colágeno. A diminuição da gordura da dieta também é muito importante, justamente para que o seu organismo não fique tão tóxico com essas substâncias no ato da sua cirurgia. Hidratar a pele no pré-operatório também é fundamental. Uma cirurgia realizada numa pele que tem condições de hidratação adequada é muito diferente e possui resultados muito melhores. Hidratação essa não apenas com cremes hidratantes, principalmente à base de ureia, mas também água. A água ela hidrata o principal órgão do nosso corpo, que é a pele. Então, ela é fundamental, é a dica número 1, são 2 a 3 litros de água por dia, nos dias que antecedem a sua cirurgia. Para falar a verdade, esse é uma dica que eu dou como um hábito de vida diário, não apenas antes de você operar, mas que se você não tem esse hábito, que você comece antes da sua cirurgia, porque isso fará toda a diferença. Para aquelas pacientes que sofrem com retenção de líquido, principalmente as mulheres, a drenagem linfática pré-operatória ela também influencia muito no resultado da cicatriz. Operar uma pele que já está bem preparada, com menos edema, favorece muito o pós-operatório e com isso contribui positivamente para a nossa cicatrização. Para os pacientes que sofrem de algum problema, alguma doença crônica como hipertensão, diabetes, problemas na tireoide, anemia, é muito importante que os pacientes tenham consciência de que necessitam estar com as suas doenças controladas para se submeter à cirurgia. Se você é diabético e a sua glicose anda descontrolada, não adianta você querer operar porque o aumento do açúcar no sangue é um fator fundamental para a cicatrização. Então a gente não vai estar lhe ajudando operando você dessa forma. A gente, muito pelo contrário, além de aumentar o risco da cirurgia, a gente piora em muito a qualidade da sua cicatrização. Portanto, seja a doença que for, qualquer doença que necessite de medicações diárias e que necessite de um controle, seja ele a pressão, seja ele um controle laboratorial, como a tireoide, através da dosagem dos hormônios, é muito necessário o controle dessas doenças porque elas afetam diretamente na sua cicatrização. Uma vez realizado o procedimento cirúrgico, seja ele em qual área for, seja na mama, no nariz, no abdômen, enfim, em qualquer parte do corpo, é fundamental algumas dicas importantes que são passadas principalmente pelo seu cirurgião. O uso da cinta cirúrgica, das malhas compressivas, ajudam em muito na diminuição do edema. A diminuição do edema melhora a sua cicatrização. A drenagem linfática também é um fator que contribui para essa diminuição do edema. Então, é muito importante que você se programe para isso.
A posição adequada no pós-operatório é fundamental. E vou falar para vocês que eu acho que é uma das principais dicas que eu dou para melhora da cicatrização no pós-operatório. O que é isso? Se você operou a mama, por exemplo, aquela orientação do seu cirurgião para manter os braços sem muito movimento, não pegar peso, é fundamental. Assim como as pacientes que fizeram abdominoplastia, que precisam ficar naquela posição mais dobradinha, ou então quando deitarem precisam colocar o seu tronco em posição elevada através de travesseiros, tanto embaixo do tronco quanto embaixo das pernas, é fundamental. Por quê? Uma das coisas que favorecem uma cicatrização ruim é que essa cicatriz, o local do corte, seja esticado, ou seja, que ele sofra tensão. O que é a tensão? É justamente a força que um lado da ferida faz contra o outro lado, na tentativa de abrir essa ferida. Então você imagina se você, por exemplo, operou as mamas e você tem uma cicatriz na vertical da mama, se você fizer movimentos que abra muito os braços, essas duas áreas que foram suturadas, que levaram pontos, acabam sendo forçadas uma contra a outra. E isso favorece uma cicatriz de má qualidade. E possuem ainda aqueles fatores que, infelizmente, alguns pacientes acabam tendo que lidar, que são as cicatrizes patológicas. São os queloides e as cicatrizes hipertróficas. Aqui no canal a gente já tem vídeos explicando a diferença de um para o outro, mas consistem basicamente num acúmulo exagerado do colágeno. Existe uma hora na nossa cicatrização, uma das nossas fases de cicatrização, que esse colágeno ele tem que parar de ser depositado e ele é justamente remodelado, o excesso dele é removido e ele é trocado por um tipo de colágeno um pouco mais firme. E a falta desse controle, dessa remodelação, é que gera as cicatrizes grosseiras, que são os queloides e as cicatrizes hipertróficas. Pacientes que já têm predisposição genética de desenvolverem esse tipo de cicatriz devem informar ao seu cirurgião, justamente porque, embora não seja 100% certo o controle dessa cicatrização, nós procuramos de alguma forma no pós-operatório controlar essa deposição de colágeno, seja através do uso de corticoides dentro da lesão, seja de corticoides através de pomadas, seja através de medicações ou ainda de quimioterapia, beta-terapia. Nós tentamos sim controlar esse processo de cicatrização. Embora não tenha como garantir para o paciente que ele não vai desenvolver uma cicatriz patológica, a gente tem como tentar controlar esse processo. Portanto, pessoal, quem é que não quer ter a consciência tranquila de que fez tudo o que pôde, tudo que estava a seu alcance para que a sua cicatriz ficasse de melhor qualidade? Então, espero que vocês anotem essas dicas, se programem bem para a sua cirurgia e façam a sua parte, porque nós estaremos aqui fazendo a nossa. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.